Olá, clientes e amigos. Segue o nosso alinhamento referente ao mês de maio. Mas antes, eu queria reforçar mais uma vez, a EQI está trazendo o Cirque Soleil para o Brasil. Várias datas já estão esgotadas em São Paulo e Curitiba. Chame o seu assessor, pergunte a ele como que funciona a relação do desconto, como você pode ganhar um ingresso, tem caminhos para você ganhar. Chama a nossa assessoria, que é um evento extremamente legal, São Paulo e Curitiba, a partir agora do mês de agosto. E os ingressos estão se esgotando. Agora vamos falar do nosso planejamento, do nosso cenário referente ao mês. Todo mês estou colocando uma pílula, falando de alguma coisa mais assim, mais genérica. E esse mês eu vou falar do planejamento de longo prazo, porque ele exige muito mais do que bons investimentos. Realmente ele exige um direcionamento, um acompanhamento, e a expectativa de vida do brasileiro só está aumentando ano a ano. Atualmente a média supera já os 76 anos. Então o cliente que às vezes você vai conversar com ele está ali com 50, 60 anos, você fala, olha, vamos fazer uma revisão financeira, vamos estar olhando como é que está a sua expectativa. Ele fala, não, eu já passei dessa fase. Pelo contrário, é o momento sim de realmente olhar com detalhe, olhar com muito carinho e definir as estratégias. Não é só para você que tem 30, 40, 25 anos. Você com 50, 60 tem que sim estar dando uma olhada para os seus investimentos com mais carinho, com mais cautela e realmente buscar o que é melhor para você, pensando no longo prazo para que te traga uma tranquilidade financeira. E um outro ponto também, é um ponto mais voltado para o varejo, mas a gente tem que falar, nós estamos com uma ação do Banco BTG de bonificação de previdência privada, onde o cliente pode ganhar até 300 mil pontos fazendo portabilidade. De novo, é mais varejo, mas caso tenha interesse, também chame a nossa assessoria, uma forma de você estar portabilizando seu capital para fundos melhores e ainda assim ser bonificado com milhas que podem ser usadas na Azul, na Latam, na Livelo ou no programa Smiles da Gol. Agora, cenário econômico, né? A gente vive essa turbulência da guerra, não mudou muito do mês passado para agora. Porém, eu queria trazer um fato novo também, que é em relação à energia. Nós estamos vendo um momento que a IA vem dominando a forma de pesquisas na internet. E quando eu faço uma consulta no chat GPT, ele consome 10 vezes mais energia do que quando eu faço uma consulta no site da Google. Isso eu vou mostrar ali na frente para vocês entenderem o quanto que isso é importante. Tem alguns estados norte-americanos que já não estão mais aceitando a instalação de data centers, pois eles não têm uma forma de transmissão ainda adaptável para essa demanda de energia. Até 2030, a expectativa é que a gente consuma, a IA consuma mais do que o Japão inteiro em energia. Então, os data centers vão consumir mais que o Japão inteiro até 2030. Isso vem trazendo um consumo mundial. Quando a gente fala de crise energética, a gente tem que ficar muito atento à forma que agora está sendo utilizado essa energia, ok? E ali na frente eu vou explicar para vocês o quanto que isso é importante, porque a Meta, o Google, Amazon e Microsoft vão investir só em 2026 650 bilhões de dólares em IA e data centers. Vivemos um momento, né, que o vilão muda, mas o padrão se permanece. Hoje o nosso vilão está sendo essa guerra, está sendo o petróleo, mas no mês passado eu falei em relação à resiliência norte-americana e esse gráfico dá para vocês verem, né? Mesmo em momento de crise que nós tivemos, desde 1970, a economia norte-americana ela mostra-se resiliente. Nós tivemos a guerra no Vietnã, tivemos lá a bolha do Datacom, crise global de 2008 e ainda assim a economia ela mostra essa resiliência forte. Então, às vezes, é um momento de olhar para fora. A gente fala isso já tem alguns anos de olhar para o exterior, e mesmo com essa crise, é um momento de a gente estar olhando um pouquinho, pensando na diversificação do meu patrimônio, ok? Um outro ponto é que essa volatilidade do petróleo, hoje mesmo o petróleo já está abaixo da casa de 100 dólares, mas se eu olhar, ele começou com 60 o ano, nós estamos entre 100 e 97 dólares o barril, essa volatilidade ela vai permanecer. Mesmo que tenha esse acerto entre Paquistão administrando junto com o Irã e Estados Unidos em relação à guerra, que assinem esse tal do memorando aí para poder liberar o Estreito de Hormuz, querendo ou não, esses impactos devem acontecer em até 18 meses na economia, esse impacto de pressão inflacionária. E o que isso traz para nós? O consenso de mercado se cumpriu. Os juros nos Estados Unidos não devem cair em 2026. Essa probabilidade hoje está em 83% de não termos queda neste ano. Porque se eu tenho uma inflação, se eu tenho um momento difícil de crise energética, de petróleo, obviamente eu não posso cair os juros porque isso acaba pressionando a inflação. Aquela telinha que eu coloco para vocês todos os meses, ela ainda mostra uma pequena probabilidade de alta nos juros nos Estados Unidos. Isso seria extremamente grave. A gente acredita que isso não deve acontecer, deve realmente os juros nos Estados Unidos que operam em uma banda ficar entre 3,5 e 3,75 até o final do ano. Isso acaba dificultando a queda aqui no nosso país, ok? Falando agora de Brasil,
né? Eu comecei o vídeo falando aí em relação a data centers, em relação a ChatGPT, a pesquisa. Por que eu citei esse assunto? O nosso cenário de Brasil, nós temos 87% da nossa matriz elétrica, ela é em energias, em fontes renováveis. Ou ela é na hidrelétrica, ou ela é energia solar, ou energia eólica. Então 87% da nossa matriz ainda é renovável. E 12% da água doce do planeta está aqui no nosso país. Então nós temos um país atrativo para receber esses data centers. Nós temos um país que, se organizar essa infraestrutura, nós podemos sim ter um investimento absurdo. Nós falamos ali atrás 650 bilhões de dólares só esse ano. Imagina parte desse capital entrando para cá, com tecnologia, com empregos, com investimento, infraestrutura, seria extremamente positivo. Nós somos um país onde nós somos o primeiro no mundo em terras aráveis ainda para poder também aumentar a nossa agricultura, e 90% do suprimento global de nióbio está aqui. Então, realmente, o dólar vem caindo, a gente fala muito da parte da geopolítica, a gente está muito distante das guerras, isso é um fator positivo também. Nós somos um país agrícola, mas por que não ser um país tecnológico? Então, quis fazer um gancho dessa situação em relação aos data centers que os Estados Unidos já não está conseguindo alguns estados absorverem, por que não o Brasil absorver esse momento que é extremamente oportuno? Um outro ponto, o cenário eleitoral, a gente aqui não está tendendo a tendenciar para lado A ou lado B, mas a desaprovação do governo Lula continua alta. Hoje, agora, meio-dia, eles vão ter um encontro com o Donald Trump, né, o Lula lá nos Estados Unidos, mas as pesquisas começaram a ficar muito acirradas entre Flávio Bolsonaro e o Lula. O mercado acredita-se que, até no slide anterior eu não falei, mas um catalisador político seria um governo que teria um alinhamento mais com o fiscal. Vamos ver se isso vai acontecer. É um ano de eleição, é um ano de extrema volatilidade, a gente não pode esquecer desse ponto. Então, se eu falei que o dólar está num viés de baixa, isso aqui pode mudar, principalmente no segundo semestre. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades que traz para vocês, clientes, ok? Um outro ponto, que aí sim ele se fortaleceu, o Copom fez mais um corte de 0,25 no mês de abril. Nossa próxima reunião é só no mês de junho, mas a EQI, lembrando, ela é extremamente conservadora. Acreditamos que a Selic deve cair no máximo em 13,5, ok? Deve findar o ano em 13,5 se nada mudar. Para os próximos anos temos perspectiva de queda, mas de forma mais cautelosa, ok? Então nossa reunião agora no mês de maio não temos, mas em junho, ó, 17 de junho, nós temos a Super Quarta, onde vamos ter decisão de juros nos Estados Unidos e decisão de juros no Brasil. Mesmo com tudo que eu disse até agora, ainda assim a nossa research acredita que teremos mais uma queda de 0,25. O comunicado do Copom, a ata do Copom veio muito dura. Ela saiu essa semana na terça-feira. Ela mostrou que, a princípio, o nosso Copom está com mais dificuldade para cair os juros. E é real. Mas provavelmente devemos continuar tendo essas quedas de 0,25 nesse conta-gotas e devemos chegar ao final do ano em 13,5 de Selic, ok? Então nossas projeções são mais conservadoras da EQI, 13,5 de Selic, enquanto o BTG acredita em 13. A inflação, nós acreditamos ainda na casa de 4,6, mas o mercado já está precificando a inflação beirando 5%. Então nossa inflação voltou a preocupar, isso corrói o poder de compra, por isso realmente eu tenho que cuidar dos meus investimentos para que eu consiga manter esse mesmo patamar de poder de aquisição de bens. Agora, para finalizar, resultado e oportunidades, aqui não é nenhuma indicação de compra, mas no mês de abril nossa carteira média de dividendos pagou 1,34, excelente, deu 123% CDI, lembrando que 90% desses pagamentos são isentos de imposto de renda, teve ativo nosso isento de imposto de renda pagando 1,25, 1,30, 1,5, então extremamente bom. São ativos obviamente comercializados ao longo de anos, tá? De novo, não é uma indicação de compra, mas isso mostra que se eu tiver uma diversificação bem feita, com qualidade, eu vou ter um retorno com uma eficiência fiscal e bem perene, bem constante na carteira de vocês. Esse mês nós vamos ter alguns ativos, não vou entrar no mérito como eu nunca entro, não gosto de divulgar nenhum tipo de papel aqui, mas vamos ter papéis pagando 16%, CDI mais 2, excelentes taxas para vocês. E de novo, finalizando agora a nossa reunião, investir internacionalmente. A gente vem falando isso todos os vídeos, às vezes eu falo de forma mais rápida, hoje eu queria parar mais um pouquinho aqui, o tanto que esse assunto é sério, em pensar em proteção de patrimônio, isso faz parte de diversificação. Você diversifica em um galpão, na sua empresa, você compra imóveis, você investe com a gente, investir lá fora faz parte dessa diversificação. Pensa nisso com muito carinho, é muito importante cuidar do nosso patrimônio, ok? E era isso, um pouquinho do que vem acontecendo, não muito diferente do mês passado, bem informado, acompanhe a gente no nosso Instagram, conte conosco, conte com a CN Capital, um excelente mês de maio a todos vocês.